Olá, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu estou aqui hoje para discutir alguns assuntos com vocês, que eu julgo de suma importância, estes assuntos que eu quero hoje pontuar aqui com vocês. Geralmente eu gravo um vídeo, mas hoje eu pensei que era interessante a gente fazer uma live ao vivo, depois a gente compartilha e vocês podem compartilhar este vídeo com alguém. O que eu quero falar hoje é esses assuntos que têm me chamado bastante atenção, né? Eu penso e tenho pontuado sobre isso, que há um objetivo, há um plano para calar a igreja a qualquer custo. E eu vou pontuar o primeiro assunto de hoje. Algumas cidades, elas tomaram atitudes, ao meu ver, equivocadas e já está sendo tratadas como equivocadas até pelo governador do estado da Bahia. Cidade sem nenhum caso, fechou tudo, fechou igreja, fechou o comércio, e agora que tem alguns casos não vai poder continuar fechadas. Mas tem um assunto que tem me chamado bastante atenção, que é a falta de discernimento de muitas pessoas. O prefeito da cidade aqui fez um decreto de um toque de recolher, e na época, há uns 20 dias atrás, eu pontuei que até o culto online havia sido proibido, e muitas pessoas leram o decreto e disseram: onde é que está escrito aqui que não pode fazer o culto online? Me preocupa muito a falta de discernimento de algumas pessoas e o discernimento, a interpretação do texto. Observe, se você hoje, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, lê a Constituição da China, você vai perceber uma coisa extraordinária. Lá na Constituição da China, não está escrito que não pode abrir igreja. Lá na Constituição da China, não está escrito que você não pode ser cristão. Porque é aí onde entra a malandragem. O problema não é o que está escrito, é o que está entendido, é o que está oculto no texto. E isso me preocupa, a falta de discernimento espiritual de muitos cristãos e de muitos líderes até, que não conseguem fazer uma simples interpretação de texto. Pense comigo, lá na China, por causa dos direitos humanos mundiais, lá está escrito que há liberdade religiosa. Mas você não pode construir um templo, você não pode falar abertamente da sua fé, você não pode dizer o que você pensa. Por quê? Porque está escrito uma coisa, mas existe uma série de outras questõezinhas, outros decretos, outras leis complementares, outras situações no arcabouço jurídico que termina impedindo estas pessoas de serem livres. Ou você estava pensando que o inimigo ia se levantar contra a igreja e chegar para a igreja e dizer: eu vou me levantar contra vocês? Será que alguém pensou que seria dessa forma? Será que alguém imaginou que o inimigo se levantaria contra a igreja e falaria isso abertamente? Ora, irmãos, Satanás, quando quer destruir a vida de alguém, você nunca vê Satanás dizendo assim: eu vou destruir sua vida. Faça isso que eu vou destruir sua vida, eu vou destruir seu ministério. A pessoa geralmente mostra uma série de vantagens. E eu estou pontuando isso desde o início. Ora, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, e aí eu falo para pessoas inteligentes, que têm discernimento espiritual. Como eu disse aí, geralmente eu gravo um vídeo, hoje eu estou fazendo essa live ao vivo para pontuar esses 3 assuntos muito interessantes. Depois eu vou salvar e você compartilha com alguém. Olhe bem,
Se a sua cidade, ela tem um culto, e esse culto é feito no templo em um horário pré-determinado, cultos têm horário para acontecer, culto tem lugar para acontecer, tem o templo, onde tem a estrutura de culto, e lá, o culto é 7 horas da noite, e alguém faz um decreto na sua cidade, e diz que você não pode sair de casa a partir de 4, 5 horas da tarde, o que é que está escrito neste decreto para quem é inteligente? Que você está impossibilitado, inclusive, de fazer não é live, porque live eu faço aqui, posso fazer aqui no gabinete, eu posso fazer em casa, eu posso fazer onde eu tiver. Agora, um culto online, ele demanda uma estrutura que você tem, na maioria esmagadora das vezes, só no templo. Então, quando uma autoridade, ela limita, ela restringe a sua locomoção, e ela não explica, ela não coloca claro que você, como líder espiritual, pode se dirigir ao templo, porque na regra está dizendo que ninguém pode se locomover, para que você possa fazer o culto online no templo, está claro, está escrito, está explícito. É claro que a pessoa não vai colocar lá, eu, prefeito fulano de tal, suspendo até culto online. Tanto é verdade o que eu estou falando aqui, eu pontuei lá atrás, que existe uma associação de juristas cristãos no Brasil, e esta associação entrou essa semana no STF para corrigir esse abuso de autoridade. Agora, alguém pode me perguntar, ô pastor, e o senhor não acha que em determinados momentos essas atitudes precisam ser tomadas? Acho. Alguém pode me perguntar, ô pastor, tá aqui me ajudando o doutor Rogério, a Ana Júri, né, que entrou aí no STF contra esses abusos. Aí alguém pode perguntar, ô pastor, o senhor não acha que a igreja, ela tem que cooperar em um momento como esse? Acho. Aí alguém pode me perguntar, sim, por que o senhor está falando? Preste atenção. Se a igreja é uma instituição de importância na sociedade, se os pastores exercem influência sobre a sociedade, e se a igreja tem um papel fundamental na sociedade, sabe o que eu como pastor estou exigindo? Respeito à igreja. Ora, se um prefeito, um governador, ele vai tomar uma posição que vai afetar diretamente um segmento, por que ele não reúne esse segmento? Por que ele não pede a ajuda desse segmento? Virou uma ditadura? Nós estamos com prefeitos, governadores, ou nós temos ditadores dirigindo cidades e estados no Brasil? Estas medidas que são colocadas sem ouvir parte do segmento da sociedade, ela é autoritária, ela é preconceituosa, e a igreja não pode aceitar isso passivamente. Existem cidades aqui, como a que eu trabalho e exerço o ministério pastoral, que o prefeito tem um bom relacionamento com a igreja, mas ele não ouviu a igreja para tomar medidas que afetam a igreja. Aí está a minha zanga. Não é política que eu estou fazendo. Eu não estou entrando no mérito político. Eu estou entrando no mérito do raciocínio. Ninguém em sã consciência vai abrir mão dos seus direitos sem, no mínimo, protestar. Ora, quando um prefeito coloca um toque de recolher numa cidade, 4 horas da tarde, e ele sabe que isso vai afetar diretamente o segmento evangélico, católico, seja lá qual for, religioso, e ele não chama esses líderes
no mínimo, para respeitá-los e dizer, pessoal, precisamos da ajuda de todo mundo. Infelizmente, nesse período aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui. Ou ser um pouco mais inteligente. Fazer um decreto e colocar lá uma observação. Está proibida a locomoção nesse horário, mas os templos podem funcionar os seus cultos online. Porque é o quê? É brincadeira? Estão pensando que a igreja é o quê? Estão subestimando a igreja? Aí alguém diz assim, mas não está escrito que não pode fazer. Sim, e a gente é o quê? Não sabe interpretar texto? Será que esse pessoal está pensando que pastor e crente é atrasado, não sabe nem fazer uma leitura de um decreto? Isso é algo inadmissível. Ou seja, nós, igreja, estamos prontos para cooperar, mas a igreja tem que ser respeitada. Eu quero conclamar o povo de Deus, os líderes evangélicos desse país, levante-se. Nós precisamos mostrar a estas autoridades que estão agindo de forma autoritária, que a igreja precisa ser respeitada. Um outro assunto que eu gostaria de pontuar com vocês. Eu coloquei aí na minha, eu compartilhei hoje, em uma cidade no Rio de Janeiro. Você sabe o que o prefeito fez? Proibiu Santa Ceia. Tá aí, não é fake news não. Porque esse negócio de fake news é impressionante, né? Essa semana eu vi um deputado dizendo que foi fake news Bolsonaro inaugurar a obra do São Francisco no Nordeste. E sabe o que ele diz? O Nordeste é nosso, o Nordeste é do PT. Quem disse que nós... Eu sou nordestino, quem disse que eu sou propriedade de alguém? Eu sou brasileiro. Então não é fake news o que eu estou falando não. O que eu estou falando tá aí. O prefeito, numa cidade do Rio de Janeiro, proibiu Santa Ceia. Claramente no decreto. Proibiu Santa Ceia, proibiu distribuição de folheto, proibiu dar aviso. Tá no decreto, proibiu dar aviso, proibiu tirar oferta. Olha que ponto nós estamos. E você sabe qual é a minha indignação? É que tem muita gente, inclusive líderes, dormindo. A gente tem que obedecer às regras? Tem. Aqui tem um toque de recolher de 4 horas da tarde. Eu estou fazendo o culto de 12h30 a 1h30, de 1h30 a 2h30 e de 2h30 às 3h30. Nós estamos obedecendo, mas não deixamos de protestar. É abuso de autoridade, é autoritarismo, é perseguição religiosa. E eu tenho liberdade para falar. Afinal de contas, eu imagino que eu ainda estou em um país democrático, que eu tenho como cidadão o direito de me manifestar. Vamos acordar para a vida. Aí alguém diz, não pastor, mas o senhor disse que não pode fazer culto online, e o senhor está mentindo porque não está no decreto. Pega a Constituição da China, vê se lá na Constituição da China está proibido abrir igreja. Lá está dizendo que é a liberdade religiosa. É? Mas vá ver, eu tive recentemente no Egito, vá no Egito e diga, eu quero ser crente, mas lá na democracia está dizendo que pode, né? Pode, no papel, amiguinho, no papel. Agora, o que está por trás, as entrelinhas falam mais do que o que está escrito. E eu fico vendo muita gente, mas não tá não é assim não. Você sabe o que está acontecendo? Muita gente quer ver para crer. Muita gente quer deixar a perseguição de fato se instalar para depois dizer, e agora, vamos para a rua? Como é que um prefeito proíbe Santa Ceia? Que autoridade tem um prefeito para legislar no que acontece dentro de um templo evangélico? Sabe o que é que vai acontecer se nós nos calarmos? Lá na frente, eles vão nos dizer o que a gente tem que pregar no altar. O que a gente tem que pregar para o rebanho. Isso é inadmissível. Repito, nós precisamos abrir a mente. Tem pessoas que estão com a mente fechada e tem outros que não é a mente fechada não. Eles querem ficar assim, porque tem o politicamente correto. Quando eu faço o jogo do politicamente correto, é mais fácil. É mais fácil diante dos homens. Não se esqueça
que Deus está vendo e julgando tudo, e ao tempo certo Deus colocará as coisas no lugar. Vamos lá que eu vou para a terceira coisa que eu vou pontuar e já vamos encerrar. Hoje é uma live especial, em vez de eu gravar um vídeo, eu preferi fazer uma live e vou compartilhar. Primeiro, um prefeito que coloca um toque de recolher numa cidade e não conversa com os segmentos que serão afetados, ele está abusando da autoridade. Um prefeito como esse do Rio de Janeiro, está escrito aí. Agora sabe por quê? Já houve uma pressão lá e ele mudou. Ele tirou a Santa Ceia. Mas está aí o decreto. Eu publiquei aí na minha rede social. Vá lá e veja. Porque hoje quando você fala alguma coisa que alguém não acredita, alguém já vem logo e é fake news, é fake news. Como eu falei aí que um deputado do PT disse que foi fake news, que Bolsonaro mandou água lá. Abriu as comportas. A transposição aconteceu. Diz que é fake news. Precisamos acordar para a vida, pessoal. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma coisa muito interessante, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, está com uma proposta para ser analisado pelo TSE, para este pleito ainda. Sabe o que é que ele quer prever? Perca de mandato por abuso de poder religioso. Ora, já existem leis que determinam como funcionam as regras eleitorais. Eu sou contra um pastor usar a igreja para fazer politicagem, um pastor usar a igreja para fazer de curral eleitoral. Eu sou contra isso. Agora, o que eles querem é nos calar. Sabe por que eles querem nos calar? Porque nós temos voz. Pode observar, tudo que o povo tem voz, eles estão querendo calar. Quer dizer, um prefeito já quer dizer quando eu vou dar Santa Ceia na igreja. É proibido dar Santa Ceia. Está aí no Rio de Janeiro. Um outro, em várias cidades, diz você não pode nem ir no templo dirigir um culto online, porque o decreto está dizendo que você não pode se locomover. Agora já vem o ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que as pessoas vão perder o mandato por abuso de poder religioso. Olha que coisa interessante. Aí a gente fica observando vários outros segmentos, né? Vários outros segmentos. Eu vi ontem o presidente do STJ sendo criticado porque as decisões dele favorecem ao governo Bolsonaro. Quer dizer, para ser elogiado você tem que bater. Quer dizer, está ficando claro a cada dia que tem um complô e uma parte desse complô é a igreja. Ou seja, eles estão incomodados com a bancada evangélica, que não passa aborto, que não passa as atrocidades que eles querem. É tanto que não passou o PL 122, não passou o aborto. Aí o STF foi lá e legislou. E agora eles querem nos ameaçar. Como dissesse assim, um pastor, eu como pastor não posso expressar uma opinião a respeito de um candidato. A igreja não pode propor um candidato para a sua comunidade. Quer dizer, o que é o legislativo? Não são representantes de segmentos da sociedade? Quer dizer, não, mas tem pastor que está abusando. Sim, mas não existe leis que regulamenta como deve ser o comportamento eleitoral no Brasil? Por quê? Tem que se colocar lá o ministro do Supremo Tribunal. E o pior de tudo, tem gente que não gosta da igreja, dentro da igreja, comemorando, publicando. Tá aí agora, vamos ver o que é que os pastores vão fazer. Querem nos calar. Eu estou passando aqui hoje para deixar claro para você, o objetivo é nos calar. Quando começou a pandemia lá atrás, que eu vi alguns movimentos contra a igreja, eu já avisei. Eu já fui uma voz profética lá no início. E alguns diziam, aonde é que está escrito que está mandando a igreja fechar? Naquele momento não estava escrito, mas na sequência já se mandou fechar. E tem cidades aí que está fechada até hoje, há 100 dias. Quer dizer, quando eu disse que tem prefeito proibindo até culto online, teve pastor, um absurdo, como é que o pastor faz isso, está mentindo, eu li lá, o bendito do decreto não está. Quer dizer, não sabe interpretar um texto? Nós estamos emburrecendo a tal ponto que a gente não sabe interpretar um texto? Aí agora a ANAJURE, que é a Associação de Juristas
evangélicos do Brasil, entrou no STF exatamente contra o que eu falei. Prefeitos proibindo até culto online. Porque quando ele coloca que ninguém pode se locomover um determinado horário e ali está afetando diretamente o horário de culto, ele está proibindo sim o culto online. Ele não está proibindo live, porque eu posso fazer em casa, mas um culto online, na estrutura do templo, eu não posso fazer. Quer dizer, nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar isso aqui virar uma China? Que na Constituição diz que pode abrir igreja e lá estão matando crentes? Serrando crente no meio? Nós vamos esperar o quê, povo de Deus, nesse país? Nós vamos esperar eles tocar fogo em umas 10 igrejas para a gente acordar e dizer, agora tem perseguição? A que ponto a nossa inteligência está faltando? O nosso discernimento está tão arcaico, tão baixo, tão insensível, que a gente não está percebendo. Como eu disse aqui, eu estive recentemente no Egito, numa viagem missionária, e quando lá no Egito diz que você é livre. Você é livre. Está lá na Constituição, é livre. Agora mude para você ver. Mude para você ver. Você é perseguido, você perde emprego, você perde tudo. Sabe por quê? Em alguns países, quando você nasce, você já tem que botar na certidão de nascimento a sua religião. Deu para entender a malandragem? Ou eu preciso explicar mais para alguns entender? Então eu vou explicar, porque tem gente que não entende. Eles colocam na Constituição, é livre. Você se posiciona, você tem a religião que você quiser. Beleza. Só que tem lá uma outra lei que você, quando nasce, na sua certidão de nascimento, já coloca lá quem é você. Por exemplo, você quando nasceu, seu pai era islâmico. Então está escrito lá na sua certidão, islamismo. Pronto, você é muçulmano. Sabe o que é que acontece? Quando você quer ir para o protestantismo, não é só uma questão de querer, como aqui no Brasil não. Levanta a mão, eu sou crente, sou servo de Deus, todo mundo te respeita. Não, senhoras e senhores, não é assim não. Você tem que mudar o documento. Aí é onde está a malandragem. Aí quando você muda o documento, aí você perde o emprego, aí quando você chega no órgão do governo para mudar o documento, você já tem uma pressão, aí você já é ameaçado, aí alguém já joga uma pedra na sua casa. Moral da história, hoje tem um bocado de gente no mundo que é cristão, mas no documento está lá islamismo. E outros segmentos. Será que a gente vai deixar chegar isso no Brasil? E ainda tem uns que ficam, não, pastor, porque nós vamos orar, porque o que a gente tem que fazer é orar. Moisés que ficasse na frente do Mar Vermelho só orando. Oração é orar e agir. Essa semana eu estava pregando aqui, quando o texto diz, mas os que esperam no Senhor, esperar no Senhor não é cruzar os braços. Esperar no Senhor é manter a esperança. Esperar no Senhor é você não perder o foco nele. Não significa dizer que você cruza os braços, não. Todo líder que se respeita, e vou usar uma palavra forte aqui, que tenha vergonha na cara, precisa se posicionar contra esses abusos, contra esses autoritarismos que estão acontecendo. Eu estou olhando um bocado de gente que no início não conseguia enxergar nada e agora já estão sofrendo. Aqui na Bahia teve o caso de um pastor que ele saiu da cidade, ele é o pastor da cidade. Os filhos dele teve um problema, moram em outra cidade, ele saiu, quando ele voltou, não pode entrar na cidade não. Está proibido, não pode entrar. Quer dizer, ele é o pastor da cidade, ele tem residência na cidade. Quer dizer, aí agora, para nossa surpresa, tem prefeito proibindo Santa Ceia. Agora tem um ministro dizendo, olha, bora acabar com essa farsa, esse negócio de crente aí e tal. Gente, tem uma perseguição religiosa disfarçada de combate a vírus. E para quem chegou depois, ou às vezes não tem paciência de ficar ouvindo um argumento, porque hoje as pessoas querem dizer, eu creio nisso, e não ouve o argumento para poder se posicionar. Você vê gente aí que você posta um vídeo, ele vem embaixo reclamando, xingando você, e você vê que o xingamento dele, o próprio vídeo desmente ele. É porque ele não assistiu, ele não tem paciência. As pessoas hoje querem dar opinião sem ter paciência para ler um livro, sem ter paciência para ouvir o argumento do outro, para contra-argumentar.
Nós precisamos acordar para a vida. Quando eu disse lá atrás, está atento, perseguição religiosa, eu vi colegas meus dizendo, cadê a perseguição? Eu não estou vendo mandar fechar a igreja. Pois agora está vendo. A pergunta é, nós vamos esperar mais o quê? Para nos posicionar, para acordar. Você sabe por que lá no Rio de Janeiro, essa aberração que o prefeito fez contra a da Santa Ceia, ele teve que rever? Por causa do manifesto da igreja. Por causa do manifesto da igreja. Sabe por que alguns movimentos do Brasil conseguiu botar todo mundo contra a parede? Porque não se calaram. Eles tinham suas crenças, tinham seu foco e foi até o final. E hoje a gente está aí, agora, pastor, vamos fazer o quê? Nós precisamos acordar para a vida, pessoal. E eu estou falando especificamente para um povo de fé desse país. Nós precisamos ter a consciência que está acontecendo sim um movimento para calar a voz do povo de Deus no Brasil. Aí alguém pode dizer, mas Deus cuida da igreja. Eu acredito nisso, mas a igreja precisa exercer como Paulo, quando prenderam ele sem saber que ele era cidadão romano e vieram soltar Paulo, para dizer, epa, não é assim não, não é assim não, eu conheço as leis, eu sou cidadão. Eu sei aquilo que eu tenho direito. Gente, quer dizer, será que alguns líderes vão acordar quando tocarem fogo no templo dele? Quando apedrejar os crentes na rua? Será que mesmo assim alguns não vão acordar para não desagradar autoridades? E aí vem uma discussão agora sobre submissão. Você já percebeu que quem mais defende submissão ultimamente são os mais rebeldes? Você já percebeu que quem mais defende hoje submissão a prefeito e a decretos são os mais rebeldes da igreja? Não obedece pastor, não obedece liderança, não obedece ninguém e agora está pregando submissão. Olha como esse povo é engraçado. Será que eles estão pensando que está escrito na nossa cabeça, na nossa testa? Besta! Você sabia, fique ligado a partir de hoje que eu vou lhe trazer uma informação, que essa gente que anda com versículozinhos da Bíblia, importa obedecer às autoridades, eles não conhecem Bíblia, eles usam isso para o seu proveito. É os mesmos que, se mudar de lado, eles começam a pegar o outro versículo, importa obedecer a Deus e não os homens. Eles mudam, porque eles não conseguem fazer uma leitura correta, o cara não consegue fazer uma interpretação de texto, de um decreto, quanto mais. Acorde para a vida, pessoal. Nós estamos vivendo uma perseguição religiosa, sim, estão usando o vírus para perseguir. Para perseguir. Você sabe qual é a minha alegria? Eu sou pastor aqui da igreja, tenho relacionamento com todas as autoridades, mas sou livre para me posicionar. Sabe por quê? Porque eu não ando com pires na mão atrás deles. Eu não ando com pires na mão atrás de autoridade. Quem cuida da igreja é o Senhor e os fiéis e aqueles que contribuem. Eu não preciso estar fazendo esse jogo para poder, na hora de me posicionar, ficar calado, não. Gente, nós temos que acordar para a vida. Tem um movimento de perseguição contra a igreja, sim, está claro, só não vê quem não quer. A cada dia você vê um movimento. Graças a Deus que agora tem a Ana Júri, parabéns! Quem faz parte aí da Ana Júri, leve minha palavra, parabéns para vocês pela atitude de vocês. De ir ao STF e dizer, peraí, que história é essa? Quer dizer, bota um toque de recolher numa cidade 4 horas da tarde e os pastores não podem nem para o culto dirigir um culto online, que história é essa? E eu encerro aqui dizendo, a igreja está pronta para colaborar com qualquer autoridade, desde que essa autoridade respeite a igreja. Quer fazer qualquer movimento, quer tomar qualquer atitude que vá afetar a igreja, chame os líderes, converse. Nós estamos em um país democrático e que Deus acorde os cristãos do Brasil antes que eles consigam manter na Constituição que a liberdade religiosa está preservada, como é lá na China, na Constituição está tudo ok,
Mas tem as outras malandragens, né? Que para você construir um templo você não pode, que para você mudar de religião você tem que mudar o seu documento, e para mudar o documento tem uma série de coisas. Moral da história, o que está escrito não é verdade. Que Deus tenha misericórdia, Deus abençoe. Hoje foi uma live diferente, eu vou salvar ela aí, você compartilhe com alguém. Um abraço, fiquem todos com Deus e vamos acordar para a vida.